Boa noite a todos. Hoje, com certeza, teremos um evento muito especial, onde nós vamos celebrar o casamento entre o fígado e o rim. É um evento muito interessante e nós escolhemos com muito carinho 3 colegas nossos para falar sobre o assunto. Doutora Maria Lúcia Ferraz, doutora Renata Pérez e doutor Eduardo, que os 3 vão nos brindar com uma apresentação sobre o tema. A doutora Maria Lúcia ela vai falar sobre hepatite B e doença renal. A doutora Renata Pérez vai falar sobre hepatite C e doença renal. E o doutor Eduardo Rocha vai fazer a moderação do evento. O doutor Eduardo é nefrologista da Rede D'Or, nosso amigo, trabalhamos juntos há mais de 20 anos, é muito bom ter essa parceria com ele e a equipe. A doutora Maria Lúcia Ferraz, ela é professora colaboradora da Rede D'Or São Luís na área de pesquisa do IDOR, e a doutora Renata Pérez é pesquisadora responsável pela área de pesquisa da medicina interna do IDOR. Quero convidar o meu super parceiro, o Dr. Raimundo Paraná, para dar boas-vindas, agradecer aos colegas que estão nos assistindo. Paraná, uma palavrinha sua, por favor. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aos colegas nefrologistas que se juntam a nós hoje. Sejam muito bem-vindos, isso é só o começo de uma grande história que a gente vai criar aí do Hepatodó com o Nefrodó. Tem muitas interseções para serem exploradas, muita coisa, muito conhecimento para democratizar e para construir. Só o começo. Sejam bem-vindos, vamos começar a sessão. Maria Lúcia deve falar inicialmente, depois a Renata Pérez. Boa noite a todos. Eu queria começar dizendo que é um prazer imenso estar aqui hoje. Eu tenho vários motivos para estar muito contente. Primeiro, que é um evento do IDOR, que é uma instituição que me é muito cara, muito querida. Segundo, por estar aqui na companhia de pessoas tão queridas também, né? E a minha parceira de todas as horas, a doutora Renata Pérez. Então, agradeço muito a Ana Pitela, ao Paraná, esse delicioso convite. E o terceiro motivo é para falar desse assunto, que também me é muito caro, que são as infecções virais no paciente renal, coisa que há vários anos a gente vem se dedicando a esse assunto. Então, eu vou conversar com vocês hoje sobre a hepatite B e a doença renal. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Então, nós vamos conversar sobre o vírus da hepatite B na doença renal. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o protagonista dessa história, que é o vírus da hepatite B, que tem algumas características que são bastante importantes quando a gente estuda essa interação entre o vírus da hepatite B e a doença renal. O vírus B é um vírus do tipo DNA e ele não é um vírus citopático, então é importante a gente saber que a inflamação e a fibrose que ele causa são consequências da resposta imune do hospedeiro, que vai determinar se aquela infecção será aguda, autolimitada ou uma infecção crônica. Então, disso a gente já depreende que, estando lidando com pacientes com doença renal crônica, quer hemodializados, com uma imunidade comprometida, quer transplantados renais submetidos à imunossupressão, isso vai desencadear peculiaridades na infecção crônica pelo vírus B nesses pacientes. E a outra característica que esse vírus tem é que o seu template genômico de replicação é o DNA fechado circular covalente. E esse cccDNA ele fica persistente nas células infectadas mesmo após o clareamento viral no soro, o que causa, então, uma situação onde nós não curamos nunca essa infecção e ela tem sempre o potencial de
reativar sobre determinadas situações, principalmente situações de imunossupressão. Então, falando um pouquinho da epidemiologia do vírus B, são 240 milhões de pessoas infectadas por esse vírus no mundo todo, aproximadamente 1 milhão de infectados no Brasil, e a doença, nos pacientes que ficam com a doença crônica, ela evolui de forma silenciosa para cirrose, para descompensação hepática, para carcinoma hepático celular, e essas são as situações, então, que levarão ao óbito, e essa taxa de óbito é de 650 mil óbitos por ano causados pela infecção pelo vírus B no mundo. Então, isso caracteriza uma situação bastante importante. Do ponto de vista da infecção pelo vírus da hepatite B no paciente em diálise, a prevalência dela é maior do que aquela que nós observamos na população geral. Então, aqui vocês estão vendo os dados mais consolidados que nós temos sobre prevalência das infecções virais em pacientes hemodializados, tanto hepatite B, quanto hepatite C, quanto HIV. E esses dados, eles são provenientes do censo que a Sociedade Brasileira de Nefrologia faz periodicamente, e esse censo nos aponta, então, na sua última avaliação, uma prevalência de 0,7% de pacientes infectados pelo vírus da hepatite B. É importante a gente ver que isso representa mais ou menos o dobro do que a gente tem na população geral. Mas é importante a gente ressaltar que esse censo ele é respondido por menos de 50% das unidades de diálise do país. E são sempre aquelas unidades mais organizadas e com dados mais consolidados e organizados que respondem ao censo. Então, muitas vezes, a gente vai ver publicações que encontram prevalências de infecção pelo vírus B significativamente maiores do que aquelas apontadas pelo censo. Então, de qualquer modo, a gente vê que é uma infecção importante entre os pacientes hemodializados. Quando nós avaliamos esse binômio, vírus B e doença renal, nós vemos que isso é uma via de mão dupla, né? A doença renal crônica pode ter sido a causa daquele paciente adquirir o vírus B. Isso foi possível no passado, em pacientes mais idosos, sofreram transfusões de sangue no passado, mas principalmente através da transmissão nosocomial do vírus da hepatite B nas unidades de diálise, transmissão essa muito mais importante no passado do que agora, mas que acarretou que esses pacientes se tornassem cronicamente infectados. E há descrições também de transmissão através do enxerto renal. E, por outro lado, o vírus da hepatite C é que pode ter sido a causa da doença renal crônica. Então, nós sabemos que o vírus da hepatite B ele pode causar glomerulonefrite. A glomerulonefrite associada ao vírus B é caracteristicamente uma glomerulonefrite membranosa, embora possa ser também membranoproliferativa. O vírus B também tem como manifestação extrahepática a poliarterite nodosa, o que pode levar a uma doença renal crônica, e essas doenças podem acabar por tornar, então, aquele paciente portador de uma doença renal crônica terminal e levá-lo à diálise. Do ponto de vista clínico, como é que se apresenta essa doença pelo vírus B num paciente sob hemodiálise? É importante a gente ressaltar que esses pacientes, na maior parte das vezes, eles têm aminotransferases normais. O paciente renal crônico tem essa característica de ter aminotransferases anormalmente baixas por uma série de motivos. Essas aminotransferases são, em geral, 60% daquilo que a gente observa num paciente não dialítico. Então, a ALT acaba sendo um mau marcador de doença hepática nesses pacientes.
Outra característica importante que nós observamos nesse paciente, esse é um estudo que nós fizemos há alguns anos sobre portadores de hepatite C em hemodiálise, é que havia uma frequência bastante grande, chegando quase a 40%, de co-infecção vírus B e vírus C, por os pacientes compartilharem, então, essas mesmas vias de transmissão do vírus. Do ponto de vista do perfil sorológico, é mais ou menos aquilo que a gente observa no paciente não dialítico, uma predominância dos pacientes HBeAg negativos e um percentual menor de pacientes HBeAg positivos. Entretanto, quando nós vamos olhar a carga viral desses pacientes com HBeAg negativo, o que nós vemos é que nós temos um percentual menor de pacientes com cargas virais mais elevadas, entre 2.000 a 20.000 unidades, ou mais de 20.000 unidades. O estudo foi feito em cópias, mas a gente conhece essa transformação, né, para unidades. E o que a gente observa é que, na maior parte das vezes, esses pacientes têm cargas virais muito baixas ou até mesmo indetectáveis. E, muitas vezes, então, quando o paciente é infectado, nós nos deparamos com a situação de indicar ou não um tratamento da hepatite B para esses pacientes sob hemodiálise. Então, o tratamento ele está indicado da mesma forma do que o paciente não renal. Entretanto, nós temos muito menos informação na literatura sobre as características desses pacientes a serem tratados e nós vamos tratar aqueles que tiverem uma replicação viral associada a uma evidência de lesão hepática. O problema é caracterizar essa evidência de lesão hepática, porque a gente fica muito limitado quando está falando de um paciente sob hemodiálise. Como nós já dissemos, as aminotransferases têm as suas limitações. A biópsia, grandes limitações. A gente até biopsiava bastante no passado, mas procura não biopsiar esses pacientes, porque eles têm um risco muito maior de sangramento. E os testes não invasivos para avaliação de fibrose, eles têm características distintas também nessas populações, né? Os testes sanguíneos, por exemplo, usam sempre as aminotransferases como um dos fatores. Ela é anormalmente baixa, então nós precisamos de outros pontos de corte. A elastografia hepática tem uma série de interferências no paciente sob hemodiálise. O paciente pode estar congesto, o paciente pode estar com sobrecarga de ferro, o paciente pode ter outras comorbidades afetando o fígado. Então, é muito difícil evidenciar essa lesão hepática associada à replicação viral. Então, na grande maioria das vezes, o tratamento é indicado quando existe replicação viral clinicamente significativa. Ou quando existe a possibilidade de uma lesão renal que esteja sendo ocasionada pelo vírus da hepatite B. Esse tratamento ele pode ser feito preferencialmente com o entecavir. É o tratamento preferencial no nosso protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, e esta é a melhor droga no momento disponível no PCDT, porque é uma droga que não causa disfunção tubular, diferente do tenofovir, que é a outra droga que nós temos no nosso PCDT e que pode, ao longo do tempo, causar agressão tubular e levar o paciente, então, a alteração de função renal. Uma droga que seria ótima também para tratar os pacientes com hepatite B e doença renal seria o tenofovir alafenamida. O tenofovir alafenamida, por acarretar uma concentração de droga muito menor a nível do tubo renal, ele não causa essa lesão, então ele poderia ser utilizado nos pacientes com disfunção renal, com a vantagem em relação ao entecavir de poder ser usado em pacientes que apresentaram
uma história de uso de lamivudina ou uma história de resistência prévia à lamivudina. O entecavir, se for utilizado nessas circunstâncias, poderá causar uma reação cruzada e aparecerá uma resistência também ao entecavir. Mas nós, embora tenhamos o tenofovir alafenamida já aprovado no Brasil, ele ainda não foi incorporado no nosso protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. E a outra droga que nós temos disponível é o tenofovir, que seria, então, uma alternativa para quando existe resistência à lamivudina, enquanto o tenofovir alafenamida não for disponível. Então, esse é o arsenal terapêutico que nós temos para tratar a hepatite B em hemodializado. É interessante a gente mencionar que, de fato, o tenofovir parece ter uma agressão renal significativa, porque muitos dos trabalhos mostram que essa agressão tubular ela é mais comum no paciente que foi infectado HBV, HIV, e que no monoinfectado com vírus B não seria tão importante assim essa lesão tubular. E nós, então, avaliamos pacientes que estavam numa monoterapia para hepatite, eram monoinfectados para hepatite B numa terapia sem tenofovir, co-infectados HBV, HIV em terapia com tenofovir e portadores de hepatite B, portadores inativos que não estavam em tratamento. E o que nós vimos é que, com um período de uso que foi semelhante nos grupos de monoinfectado e co-infectado, houve, de fato, uma queda da filtração glomerular, ainda perfeitamente dentro dos limites normais de taxa de filtração glomerular, mas isso com 4 anos e meio, mais ou menos, de uso. E se a gente partir do princípio que esses indivíduos vão usar, muitas vezes, o tenofovir ou o análogo por longos períodos, 20, 30 anos, isso, de fato, pode acarretar lesões significativas no risco. Quando nós falamos do uso dessas drogas, é importante a gente definir qual é o estágio de disfunção renal que o paciente está, né? Na grande maioria das vezes, aqui nós estamos falando de pacientes hemodializados, mas podem ser também pacientes com doença renal crônica, ainda em tratamento conservador, e nós precisamos, então, entender qual é a taxa de filtração glomerular que esses pacientes têm, uma taxa aí que varia de 1 a 5 até a doença renal terminal, e, com isso, fazer o ajuste de dose dessas drogas. Essas drogas todas precisam ser ajustadas para a taxa de filtração glomerular. Então, o entecavir, toda vez que a taxa de filtração glomerular for menor ou igual a 50 ml por minuto, maior ou igual a 50 ml por minuto, a gente usa a dose plena. Mas com taxas entre 30 e 50, nós vamos usar um dia sim, um dia não. Com taxas entre 10 e 30 a cada 3 dias, né? Cada 72 horas, e com taxas de filtração menor do que 10, ou o paciente em hemodiálise, nós vamos usar uma vez por semana. O tenofovir alafenamida, por sua vez, outra característica que ele tem é não precisar desse ajuste de dose. Então, nós utilizamos sempre 25 miligramas por dia, lembrando que nessas taxas de filtração glomerular mais reduzidas, os dados são limitados e ele não está recomendado em bula para pacientes com clearance de creatinina menor do que 15 que não sejam dialíticos. Nos dialíticos não há essa limitação. Em relação ao tenofovir, da mesma forma, nós precisamos fazer o ajuste de dose. Então, com taxa superior a 50, a dose plena, de 300 miligramas por dia, de 30 a 50 a cada 48 horas, de 10 a 30 a cada 72 horas, e menor do que 10 ou em hemodiálise
300 miligramas uma vez por semana. E lembrando que pacientes com clearance menor do que 10, que ainda não estão em diálise, não há estudos mostrando a segurança do tenofovir nessas circunstâncias. E agora algumas palavras sobre a infecção pelo vírus B no transplantado renal. Então, a infecção crônica pelo vírus B, ela também tem prevalência elevada nos pacientes transplantados renais. Então, vocês estão vendo aqui várias casuísticas internacionais, mais antigas, mais recentes, mostrando essa alta prevalência do vírus B em pacientes transplantados renais, uma prevalência variando entre 30% a 20%. Nós não temos dados estruturados no Brasil de prevalência de vírus B nos pacientes transplantados renais. No Hospital do Rim, que é um dos maiores hospitais transplantadores do mundo, numa avaliação que nós fizemos de quase 10.500 transplantados renais, nós encontramos uma prevalência de 1,2% de vírus B. Então, uma prevalência significativamente maior do que a população geral, mas provavelmente muito próxima daquela que a gente encontra em pacientes sem hemodiálise, porque justamente essa prevalência no transplantado renal reflete a contaminação na época da hemodiálise, e o paciente traz essa infecção para o seu estado de transplantado. Em relação aos transplantados renais, o que é mais importante nós ressaltarmos é o potencial de reativação que a infecção pelo vírus da hepatite B tem. Então, nesse estudo que nós fizemos, há alguns anos atrás também, com 140 pacientes transplantados renais com vírus da hepatite B, nós observamos reativação em 25% dos pacientes. Vale ressaltar que, nessa ocasião, nessa coorte acompanhada, nem todos os pacientes tinham sido submetidos à profilaxia da reativação da infecção. E as consequências dessa casuística de pacientes reativados foram bastante graves, com 17% dos pacientes entrando em insuficiência hepática e 9% de óbito nessa população. De fato, a literatura aponta para essas características de pacientes que tiveram reativação depois do transplante. Aqui é uma casuística de reativação de 36 transplantados renais, onde em 11 foi observada essa reativação. E na reativação, os pacientes sempre têm, obviamente, HBV-DNA positivo, a ALT elevada, e aqui é uma casuística de pacientes biopsiados que tinham lesões histológicas importantes. Mas o mais interessante de observar nesse trabalho é que antes do transplante eram pacientes, na maior parte deles, HBeAg negativos, com HBV-DNA indetectável e com ALT normal. Então, a mensagem que fica é que esse estado de replicação no pré-transplante não vai predizer a evolução após o transplante renal. Né? Então, esses pacientes, a despeito de não terem nenhuma característica de reativação, eles acabam reativando no pós-transplante renal. Daí a necessidade, então, de se fazer a profilaxia dessa reativação. E isso está em todos os guidelines, né? Então, vocês estão vendo aqui o guideline da AFLB, que recomenda que todos os pacientes HBsAg positivos que sejam transplantados, eles devem receber terapia antiviral enquanto durar a sua imunossupressão. E, da mesma forma, o guideline do ISO também recomenda a mesma coisa. Nessa questão da profilaxia no transplante, nós temos duas situações distintas. Né? O paciente que vai ser transplantado com doador vivo, ele tem um certo planejamento do seu transplante, então ele pode começar a droga antiviral alguns meses antes
do transplante, para que ele chegue ao transplante com a carga viral negativa, ou se for um transplante do doador falecido, no momento do transplante que inicia, então, a profilaxia com o antiviral. Eu gostaria de mostrar esses dados também, que nós avaliamos recentemente, sobre a reativação do vírus B após o transplante renal em pacientes HBsAg negativos, para os quais habitualmente não se recomenda nenhum tipo de profilaxia quanto à reativação. Nós tivemos, então, a oportunidade de avaliar 203 transplantados renais, 122 com HBsAg positivo, e nesse grupo tivemos 25% de reativação. Agora, no grupo que era HBsAg negativo, com anti-HBC total positivo, com ou sem anti-HBS, nós também tivemos reativações. 8 reativações, o que deu um percentual de 9,8%. Então, a gente sabe que já está bem estabelecido na literatura que a gente deve iniciar o antiviral em todo paciente com HBsAg positivo no pré-transplante, mas na infecção prévia, com anti-HBC positivo e HBsAg negativo, ainda há muita controvérsia na literatura. E esse estudo nos alertou que esse risco de reativação ele não é tão pequeno assim, ele não deve ser negligenciado. A gente acha que a sorologia no pré-transplante deveria incluir anti-HBC, né? A gente, no doador, no receptor. A gente viu que nem sempre esses pacientes estão submetidos a uma sorologia completa, só HBsAg. E outra coisa que a gente sugere é que a ALT seja cuidadosamente monitorada no pós-transplante e, se houver uma elevação, fazer o HBV-DNA para detectar precocemente uma possível reativação. Então, em resumo, nos portadores de doença renal crônica não dialítica com replicação viral, a possibilidade de lesão renal relacionada ao vírus B deve ser considerada, e aí esses pacientes devem ser tratados. Então, tem indicação de tratamento, pacientes com replicação viral e evidência de lesão hepática ou renal pelo vírus B. Preferencialmente, devem ser usados entecavir, a não ser que o paciente tenha tido uma resistência prévia na vírus B. Ou TAF, tenofovir alafenamida, pelo menor risco de nefrotoxicidade. Pacientes com HBsAg positivos devem sempre ser tratados, feita uma profilaxia antiviral, antes de serem submetidos ao transplante renal, e esse tratamento antiviral deve ser mantido enquanto durar a imunossupressão. E pacientes com anti-HBC positivos não necessitam, na nossa opinião, de profilaxia da reativação, mas devem ser acompanhados cuidadosamente no pós-transplante renal. Obrigada pela atenção. Estaremos aqui à disposição para discutir. Obrigado, Lúcia. Excelente, né, apresentação. Vamos lá. Parabéns, Maria Lúcia. Eu não sei como é que o Paraná e a Ana querem que eu modere a sessão, mas acho que valeria a pena, já que a gente vai falar agora de um outro assunto, né, embora seja hepatite, que é hepatite C, que a gente respondesse pelo menos a uma ou duas perguntas. Eu vejo uma pergunta aqui da Fernanda Coelho, relacionada à triagem de pacientes para hepatite B em serviços de diálise. E ela tem uma dúvida em relação sobre a utilização do anti-HBC, ou que anticorpos deveriam ser preconizados numa triagem adequada, na sua opinião? Bom, a recomendação na unidade de diálise é que seja feito o HBsAg a cada 6 meses, né? Essa é a recomendação geral.
eu acho que está adequada, nós não precisamos mais do que isso, testes moleculares ou anti-HBC dentro da unidade de diálise normalmente. Agora, se nós tivermos um paciente em diálise que tenha alguma possibilidade de ter uma infecção viral, por exemplo, ele apresentar alguma pequena elevação da LP durante o seu acompanhamento, esses pacientes precisam ser olhados mais de perto, porque pode estar desenvolvendo uma infecção que pode ser detectada mais precocemente. Mas eu acho que, em termos de rotina de hemodiálise, o HBsAg é suficiente. O que eu coloquei ali, que eu acho que é importante, é quando vai ser submetido ao transplante renal. Se o paciente vai ser submetido a um transplante renal, aí eu acho que vale a pena uma sorologia completa. Fazer HBsAg, anti-HBC e anti-HBs. Porque esses anti-HBC, com ou sem anti-HBs, eles têm um risco não previsível de reativar. E a gente percebe que isso não é feito no pré-transplante, né? Então, eu acho que essa é a recomendação que eu faria. Obrigado, Maria Lúcia. Eu acho que, só complementando a pergunta da Fernanda, naturalmente ela está querendo que a gente diferencie, ou quanto valeria a pena diferenciar os pacientes imunizados ou que adquiriram anticorpos através da imunização versus os anticorpos adquiridos após a infecção. Isso é a parte óbvia da pergunta. Mas a questão, quando a gente tem perguntas desse tipo que envolve saúde pública, obviamente a gente entra na questão dos custos, né? Será que os custos incrementais seriam tão altos assim, diante de uma doença tão prevalente, associada a tantas complicações, tais como o carcinoma, hepatocelular e outras doenças? Então, acho que essa fica no ar para os tomadores de decisão, e a gente sabe que nem sempre é fácil gerir a saúde pública, né? Mas acho que a gente pode deixar isso para o debate depois e passar para o próximo palestrante. Acho que o Paraná e a Ana vão apresentar a doutora Renata. Vamos lá, Ana. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Para mim também é uma satisfação muito grande estar aqui nessa sessão científica da Hepatologia DO e também poder acompanhar o crescimento do grupo, né, que está sendo feito graças a um trabalho maravilhoso que a Ana Pitella e o Paraná vem fazendo de agregar pessoas e de promover a troca de conhecimento, e acho que todos nós saímos muito enriquecidos com isso. Então, deixo desde já aí meu agradecimento pelo trabalho que vem sendo feito de construção desse grupo. É uma satisfação estar aqui com a Maria Lúcia, que é minha orientadora. Eu tenho muito orgulho disso. Eu costumo dizer para ela que uma vez não existe ex-orientadora, então uma vez orientadora, sempre orientadora, e ela continua sendo uma grande referência para mim. E com o Eduardo também, né, que é um amigo, ele e a Beth Macariello, eles vêm me ensinando nefrologia aí há um tempo, então é sempre um prazer também encontrá-lo, ainda que seja virtualmente. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Eu vou falar, então, agora de hepatite C e doença renal. Quando nós abordamos a hepatite em pacientes com doença renal, é sempre importante diferenciar dois grupos distintos de pacientes. Os pacientes que estão em tratamento conservador, que têm graus variáveis de função renal, dos pacientes com uma doença renal terminal em hemodiálise, porque são pacientes distintos, tanto do ponto de vista de investigação diagnóstica, quanto de abordagem terapêutica. Os pacientes que estão em tratamento conservador, nós sempre devemos questionar se existe alguma possibilidade dessa lesão renal ser secundária ao vírus da hepatite C, né? Porque, nesses casos, o tratamento da hepatite C pode promover melhora ou até resolução da doença renal. E aí, a principal causa de doença renal secundária ao vírus C é a glomerulonefrite membrano-proliferativa. Ela não é frequente, mas é sempre importante lembrar e investigar. E o diagnóstico depende muito de uma busca ativa, porque a maior parte dos doentes não tem sintomas clínicos, né? As alterações são mais laboratoriais do que clínicas e pode se expressar com hematúria, proteinúria, que pode atingir níveis nefróticos e com redução do complemento. Frequente associação com crioglobulinemia mista, né? O diagnóstico definitivo é por biópsia renal, mas o mais importante é que sempre deve ser tratada a hepatite C nesses casos, porque pode promover a resolução do caso.
Um outro grupo distinto é do paciente em hemodiálise, e nessa apresentação eu vou me ater mais nesse grupo. Porque nos pacientes em hemodiálise, em geral, a infecção pelo vírus C vem depois da doença renal terminal. Eles frequentemente se contaminam na diálise. E aí já não é tão importante nós investigarmos a etiologia da doença renal. Como a Maria Lúcia já mostrou, nesse trabalho, que é muito interessante, que é um trabalho da Sociedade de Nefro, que acompanhou evolutivamente os censos nos últimos 10 anos, vem ocorrendo uma redução das hepatites na diálise, né, da hepatite C também, mas a prevalência nos pacientes em diálise ainda é significativamente maior do que a prevalência na população. Então, eles são mais expostos. E mais importante do que isso, assim, é que a hepatite C tem um impacto na sobrevida desses pacientes. Os pacientes em diálise que têm anti-HCV positivo têm uma sobrevida menor do que aqueles com anti-HCV negativo. E esse impacto do vírus C sobre a mortalidade se estende pós-transplante renal. Então, os pacientes transplantados com HCV positivo têm menor sobrevida e também eles têm menor sobrevida do enxerto renal. E mais importante do que isso, foi demonstrado nesse estudo mais recente que o tratamento modifica a sobrevida. Então, nos pacientes tratados, que é essa linha tracejada, a sobrevida do doente melhora quando ele é tratado. E esse benefício do tratamento sobre a sobrevida é observado tanto nos pacientes que permanecem em diálise, que não são submetidos ao transplante, quanto nos pacientes que foram submetidos ao transplante renal. Então, o tratamento ele realmente é benéfico, com o desfecho mais importante, que é o desfecho sobrevida. E os pacientes que têm em diálise, eles têm particularidades, né? Como a Lúcia até já adiantou, já comentou sobre a questão das aminotransferases, que são mais baixas nesses doentes, então a gente deve adotar nos renais crônicos um valor de referência de cerca de 60% o valor de referência do método, e por esses motivos, ela não é um bom marcador de hepatopatia. A maioria dos pacientes virêmicos tem transaminases normais, como a Maria Lúcia descreveu para a hepatite B, acontece da mesma forma aqui para a hepatite C. Em relação aos testes sorológicos e moleculares, o anti-HCV é um bom teste diagnóstico nessa população, o falso negativo é raro, os testes rápidos também têm um bom desempenho. O problema principal é em relação à comprovação da viremia com a pesquisa do HCV-RNA, porque existe uma possibilidade de falso negativo, que nós chamamos de viremia intermitente, ou seja, num paciente virêmico, nem sempre a pesquisa do HCV-RNA mostra resultado positivo. Acredita-se que possa ser relacionada a uma possível interferência da heparina, a reação de PCR. Então, se recomenda que deve ser colhido o PCR preferencialmente antes da diálise, no maior intervalo interdialítico. E lembrar que se o paciente tiver um único HCV-RNA negativo e ele tiver sorologia positiva, nós não devemos considerá-lo de saída como não virêmico. É importante sempre repetir o HCV-RNA em alguma outra amostra. O que esses pacientes apresentam na biópsia, né? Quando biopsiados, eles mostram pouca fibrose. Vocês observam que menos de um quarto dos doentes tinha fibrose septal, que para nós é F2, F3 ou F4. Então, eles não costumam ter fibrose avançada, inclusive porque, em geral, o tempo de infecção desses pacientes é curto, porque eles se contaminam na diálise. Então, em geral, eles têm menos de 10, 15 anos de infecção. Mas ninguém quer biopsiar o paciente renal crônico. Hoje em dia, nós não biopsiamos nem o paciente que é não urêmico e também não desejamos biopsiar os pacientes renais crônicos. Então, é realmente importante a gente avaliar como os métodos não invasivos se desempenham nessa população. E o APRE, ele se mostrou um instrumento útil. O APRE é um teste bem simples, baseado em AST e plaqueta, mas como nós temos níveis mais baixos de aminotransferases nos pacientes em diálise, o APRE nesse grupo de pacientes teria que ser corrigido. E isso, de fato, foi demonstrado nesse estudo, que é a tese do Leonardo Schiavon, que foi orientado pela Maria Lúcia, mostrou que o APRE tem um bom desempenho nesse grupo de pacientes, mas os pontos de corte utilizados para excluir ou para sugerir a presença de fibrose significativa, eles são pontos de corte menores. E eles ajudam principalmente para excluir a fibrose. Vocês observem que o valor preditivo negativo é elevado.
Nesse estudo da Natália Pestana, né, que é uma nefrologista quase hepatologista, a Natália também avaliou o desempenho do APRE e de um outro teste diagnóstico, o FIB-4, em relação à elastografia, e mostrou que, mesma coisa, que esses testes podem ajudar, eles têm um bom desempenho, mas que os níveis, os pontos de corte têm que ser corrigidos nesse grupo de pacientes. Em relação à elastografia hepática transitória, nesse estudo que avaliou a elastografia em relação à biópsia hepática num grupo grande de pacientes em diálise, se observa que o desempenho identificado da elastografia foi bom e foi melhor do que o APRE, né? A questão em relação, aparentemente é um instrumento promissor, mas como a Maria Lúcia já pontuou, existem várias situações que interferem na elastografia, como, por exemplo, a volemia do paciente. Então, tem vários estudos avaliando o eventual impacto da elastografia, da diálise sobre a elastografia, da hipervolemia sobre a elastografia. Isso tem que ser considerado e talvez estudado eventuais pontos de corte específicos nessa população. Mas, de toda forma, eu acho que a elastografia ajuda quando ela é baixa, porque, em geral, a interferência da elastografia é no sentido de aumentar o valor da elastografia. Então, valores de elastografia baixos nos ajudam a afastar a fibrose. Antes de passar para a parte de tratamento, fazer um breve comentário sobre a hepatite aguda C, que nós desejamos que ela não exista mais, mas, infelizmente, ela ainda acontece. A hepatite aguda em pacientes em diálise, ela é assintomática nictérica, como em geral é em todos os pacientes, e é detectada pelo aumento de transaminase seguida da soroconversão. O que diferencia esse grupo é que os aumentos de transaminase são muito discretos. Como vocês podem observar nessa série de casos, que é muito raro o paciente atingir níveis de transaminase acima de 10 vezes o valor superior do normal, que é o que nós geralmente usamos nos pacientes não urêmicos como indicativo de hepatite aguda. A maioria dos pacientes tem elevações bem mais discretas. Então, acho que a mensagem mais importante é, se o paciente em diálise mudou o seu patamar de transaminase, ele tinha 20 e foi para 80, mesmo estando um valor ainda próximo do normal, isso tem que ser valorizado e deve motivar a pesquisa do HCV-RNA, porque a positivação da sorologia pode levar algumas semanas, e nesse período o doente eventualmente pode contribuir para a contaminação no ambiente de diálise. Bom, passando agora para o tratamento, né, nós devemos dividir os pacientes em dois grupos. Os pacientes que têm a taxa de filtração glomerular acima de 30, né, que é o estágio 1, 2 e 3 de doença renal, eles são tratados igual a todos os outros pacientes com função renal normal, seguem as mesmas diretrizes. As recomendações, mas os pacientes com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ou em diálise, para esse grupo de pacientes tem recomendações específicas de tratamento. Então, o tratamento está indicado em todos os pacientes com viremia comprovada, lembrando que HCV-RNA negativo não é igual à ausência de viremia, né? Pode haver uma viremia intermitente. A transaminase não importa, o paciente pode apresentar qualquer nível de transaminase, em geral ela vai ser normal. E a genotipagem, ela não é necessária nem para definir a indicação de tratamento, que se baseia na viremia, e nem para definir o esquema de tratamento nesses pacientes, porque o tratamento proposto é pangenotípico, então o genótipo não é fundamental para essa decisão. O que então é importante avaliar antes de tratar? Idealmente, o estadiamento da fibrose, né? Como eu falei, preferencialmente por métodos não invasivos, porque se for detectada fibrose avançada, o paciente tem um esquema específico de tratamento, um tratamento mais prolongado. E eu falei de APRE e de elastografia, mas vale lembrar que ultrassonografia também ajuda muito, né? Se o paciente tiver na ultrassonografia sinais de hepatopatia crônica, isso já é uma evidência de fibrose avançada. Se o paciente tiver evidência de cirrose, deve ser avaliada a função hepática, se ele tem uma cirrose compensada, chaio de A, ou descompensada, chaio de B e C, isso modifica o esquema de tratamento. Avaliar a presença de hipertensão portal, porque pode ser necessário instituir alguma medida profilática de hemorragia digestiva, e sempre é importante avaliar o uso de medicamentos. Os pacientes renais crônicos, em geral, têm muitas comorbidades, usam diversos medicamentos, e é importante checar a interação medicamentosa.
Então, para os pacientes com taxa de filtração glomerular abaixo de 30, a recomendação do PCDP do Ministério da Saúde é que o esquema de tratamento seja com Glecaprevir com Pibrentasvir. Esse esquema de tratamento ele deve ser feito por 8 semanas os pacientes sem cirrose, que é a maioria dos pacientes em diálise não tem cirrose, e por 12 semanas se o paciente tiver uma cirrose compensada. Esse esquema se mostrou muito eficaz. Então, nesse estudo inicial, que avaliou o tratamento com esse esquema que nós chamamos de IGP por 12 semanas, vocês observem que nessa coorte grande, de mais de 100 doentes, em que a maioria era pacientes em diálise, a taxa de resposta virológica foi de 98%, e os 2 doentes que não responderam, na verdade, não foram falha virológica de resposta, foram porque descontinuaram ou perderam o segmento. E esses bons resultados foram confirmados também nesse outro estudo multicêntrico. Nesse estudo, a maioria dos pacientes, 2/3, já foi tratado por 8 semanas. Só foram tratados por 12 os pacientes com cirrose ou com genótipo 3 ou que eram previamente não respondedores. E vocês observem, mesmo com tratamento feito majoritariamente por 8 semanas, a excelente taxa de resposta. Só teve um paciente em diálise que não respondeu. Em relação ao Sofosbuvir, né? O Sofosbuvir, sempre houve muita preocupação do uso do Sofosbuvir nesses pacientes, porque o Sofosbuvir é metabolizado no hepatócito a um metabólito inativo, que é esse GS331007, que é eliminado por via renal. E se observou que esse metabólito, nos pacientes em diálise, aumentava muito o nível sérico dele. E não havia nenhuma informação sobre qual era a implicação clínica disso, se isso poderia ter alguma toxicidade sobre o paciente. Então, sempre houve muita cautela com o uso de Sofosbuvir, não era utilizado, quando começou a ser utilizado por doses reduzidas, em dias alternados. Mas, com o tempo, foram se acumulando evidências sobre a segurança do Sofosbuvir, ao ponto que já foi possível fazer uma meta-análise com 21 estudos de uso de Sofosbuvir nesses pacientes com estágio 4 e 5 de doença renal, esses estudos incluíram mais de 700 pacientes, cerca de metade em diálise, e a taxa de resposta virológica sentada se confirmou muito alta, mas a informação mais importante é que poucos efeitos adversos foram observados. E os efeitos adversos foram semelhantes, independente da dose ser plena ou reduzida. E nos estudos que se dedicaram a analisar o impacto especificamente sobre a taxa de filtração glomerular, não se observou alteração significativa, ele não teve nenhum impacto no sentido de piorar. Então, a partir de então, ele começou a ser considerado uma droga mais segura para uso nessa população, e os guidelines mais recentes já incorporaram, entre as alternativas terapêuticas para os pacientes com estágio 4 e 5, os esquemas contendo Sofosbuvir. Mas, às vezes, não é possível utilizar o GP, né? Que aqui no Brasil, a recomendação do Ministério é a utilização do esquema GP. Mas, às vezes, não é possível utilizar, ou porque o paciente tem cirrose descompensada, ou pela presença de interações, como eu falei anteriormente, e sempre vale a pena checar todas as medicações que o paciente está utilizando nesse aplicativo da Universidade de Liverpool, que é muito bom, muito prático de utilizar. Quando o paciente ele tem cirrose descompensada, o uso do Glecaprevir com Pibrentasvir está contraindicado, porque nós não devemos utilizar inibidores de protease em pacientes com cirrose descompensada. Então, esses esquemas todos que envolvem essas drogas ficam contraindicados na cirrose descompensada, mas nós podemos tratar os pacientes com os esquemas contendo Sofosbuvir, como Sofosbuvir, Velpatasvir, ou Sofosbuvir, Ledipasvir. Então, em resumo, assim como a Maria Lúcia falou para a hepatite B, em pacientes com hepatite C em tratamento conservador, deve ser considerada a possibilidade de lesão renal como manifestação extrahepática do vírus C. A hepatite C tem particularidade nos pacientes em hemodiálise, que podem dificultar tanto a identificação da viremia quanto a identificação dos casos de hepatite aguda C. Todos os pacientes com hepatite C e doença renal devem ser tratados. Os esquemas atualmente disponíveis têm alta eficácia e segurança. O esquema recomendado pelo Ministério para os pacientes com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 é o GP, que é pangenotípico, exceto nos casos de cirrose descompensada.
E os pacientes com contraindicação GP podem ser tratados com os esquemas contendo sofosbuvir, que são seguros nesses pacientes. Obrigada, então, pela atenção. Só queria concluir dizendo que nós que trabalhamos assim, com essa parte de hepatologia, nefrologia e tratamento dos pacientes com doença renal crônica em diálise há muitos anos, né? Desde a época do interferon, nós sofremos muito nesse caminho, porque todos aqui vão lembrar como era difícil a vida da gente quando nós tínhamos que biopsiar o doente, e era muito complicado biopsiar um paciente renal crônico, depois de fazer um tratamento com interferon, que era por 12 meses, que era injetável, que tinha muito efeito colateral, e as taxas de resposta eram medianas, né? 30%, 40%, 50%. Enfim, aí vieram os DAs com muito mais facilidade de tratamento, e a gente começou a sonhar cada vez mais com a possibilidade de eliminar a hepatite C da diálise. Isso é um sonho antigo dos nefrologistas, dos hepatologistas, né, que, enfim, se juntaram em um projeto, que aí eu vou passar a palavra para vocês, porque a Maria Lúcia vai fazer uma breve apresentação dele. Obrigada. Obrigado, Renata. Acho que agora, justamente, a gente vai ter a honra de voltar a ouvir a Maria Lúcia apresentando esse projeto, do qual eu queria destacar, agradecer as palavras carinhosas da Renata e destacar a presença de alguns nefrologistas aqui. A gente está com mais de 100 pessoas nessa apresentação ao vivo, e outros, obviamente, verão isso depois, gravado, essa apresentação, essa iniciativa de juntar a hepatologia e a nefrologia da Reddor. Eu queria destacar aqui a Elizabeth Macarello, minha irmã, está desde 98 na Reddor comigo. Destacar a Natália Pestana, que eu posso dizer, a mais nova aquisição da Reddor, a gente pode dizer em relação ao meu grupo, mas, obviamente, ela já estava indiretamente ligada de outra forma. E a presença do Bruno também, Bruno Zavadski, que tem aí o desafio de forma semelhante ao que está acontecendo na hepatologia e na cardiologia, fazer a unificação em nível nacional dessa nossa especialidade. Então, sejam todos muito bem-vindos ao seminário, e devolver a palavra para a Maria Lúcia, que vai falar sobre esse belíssimo projeto do qual a Natália, já citada, faz parte, que é da microeliminação da hepatite C nos centros de diálise do Brasil e do mundo. Palavra com você, Maria Lúcia. Obrigada, Eduardo, pela oportunidade de poder falar desse projeto que é tão importante para todos nós, né? Que é esse projeto nacional de eliminação da hepatite C nas unidades de diálise. Em alguns momentos a gente tem falado em microeliminação, então o Eduardo até me alertou, né? Por que microeliminação? E a gente usa esse termo para abordar a eliminação da hepatite C no Brasil, no mundo, abordando populações distintas, fatiando a possibilidade de eliminação em determinadas populações. E a população dos pacientes hemodializados é uma população extremamente importante para conduzir um projeto desse de microeliminação, porque é uma população fechada, onde a gente pode, de fato, eliminar a doença que traz, como nós vimos, consequências tão graves para os pacientes. Então, esse projeto nacional ele é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Hepatologia, do Instituto Brasileiro do Fígado e da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que se uniram em torno dessa causa. E os objetivos, então, desse projeto foram de criar um registro nacional de todos os pacientes com sorologia positiva para hepatite C em todas as unidades de diálise do Brasil. Com isso, identificar os pacientes que tivessem indicação de tratamento, como nós vimos com a doutora Renata, tem indicação de tratamento todos os pacientes que tiverem viremia. Então, entre esses anti-HCV positivos, nós procuramos aqueles com viremia para submetê-los ao tratamento com as medicações disponíveis no SUS. E, com isso, tornar as unidades de diálise do Brasil livres de hepatite C, que é o grande sonho de todos nós. Então, como é que esse projeto está estruturado? Em cada estado do país, em 26 estados, existe uma dupla, ou às vezes um grupo até um pouquinho maior, de nefrologistas e hepatologistas que são responsáveis por conduzir o projeto em cada estado.
Então, aqui no Rio de Janeiro, a doutora Natália Pestana é a nefrologista responsável, a doutora Renata Pérez é a hepatologista responsável, e existe uma coordenação geral de nefrologistas para cada macro-região. Então, a doutora Denise Simão é responsável pela região sul, o doutor Álvaro Pacheco Silva pela região sudeste, o Ciro Costa pela centro-oeste, o Moura Neto pela região nordeste e a Tatiara Pereira pela região norte. Existem, então, reuniões sistemáticas desses coordenadores com essas duplas de cada estado para avaliar a condução do projeto, os obstáculos, resolver qualquer coisa que esteja sendo gargalo para o projeto, avaliar o andamento e como é que é feita, então, a distribuição de tarefas. Os nefrologistas estabelecem contato com todas as unidades de diálise do seu estado e registram, numa base de dados própria para isso, a unidade com os respectivos pacientes anti-HCV positivos. Os hepatologistas, por sua vez, auxiliam no registro do projeto em comitês de ética locais e na logística de encaminhamento para esses pacientes fazerem exame e terem acesso à medicação. É um grande desafio, né, esse projeto, porque nós temos no Brasil mais de 800 unidades de diálise, algumas dessas hospitalares, outras satélites, distribuídas aí por todo o Brasil, algumas em regiões bastante distantes, de difícil acesso. Então, é um desafio extremamente grande. Mas nós estamos progredindo nesse sentido, nós já temos quase 250 unidades de diálise cadastradas em todos os estados. Esse projeto está caminhando, então nós realmente temos a certeza que nós vamos chegar com o envolvimento de todos na eliminação da hepatite C nas unidades de diálise. Aqui tem um e-mail de contato. Se vocês, nefrologistas, quiserem entrar em contato para saber um pouco mais do projeto, a quem se dirigir para conduzir o projeto, fiquem, por favor, à vontade para entrar em contato. Isso é um projeto de todos nós. Obrigada. Nós é que agradecemos, Maria Lúcia, pela oportunidade de apresentar esse projeto tão bonito que eu conheci através da SBN, né? E muitos de vocês conheceram através da Sociedade Brasileira de Hepatologia. E é uma grande oportunidade da gente dividir isso com todos os médicos, colegas da Rede DOR, em nível nacional. Como eu falei, tem muita gente assistindo hoje, muita gente vai assistir essa apresentação, vai ficar registrada. Ana e Paraná, acho que eu posso conduzir aqui, exercer meu papel de moderador. E antes de fazer a primeira pergunta, que temos algumas perguntas no chat, e peço, por favor, que vocês continuem enviando as perguntas aqui, eu vou tentar ver ao mesmo tempo que eu falo. Eu queria fazer um comentário justamente sobre hepatite C, e para a Renata, e obviamente vou contar uma história que é meio óbvia para vocês, mas que não era óbvia para mim. Eu acompanho uma paciente que foi transplantada há 45 anos de rim. Obviamente não foi com a minha equipe, ela foi transplantada em São Paulo com a equipe do professor Edil Sabag, e ela chegou, eu já vejo há cerca de 5 anos, e ela vinha ainda com hepatite C, não vou dizer em atividade, mas depois a gente vai ver que estava realmente em atividade. Hepatite C positiva. E ela me perguntou, na época que estava começando essa questão do tratamento, se valeria a pena ou não tratar. E, obviamente, esse é o tipo da decisão que o nefrologista não tem muita resposta. Agora, cada vez mais, graças a vocês, hepatologistas, a gente só agradece. Mas, em resumo, ela tratou, fez um esquema que na época envolvia sofosbuvir, não fez o GP, mas ela melhorou de muita coisa. Mas de muita coisa. Fiquei impressionado, porque ela tinha dores articulares, ela era bastante limitada, e a função renal claramente melhorou, de um rim transplantado há 45 anos. Obviamente, eu estou relatando isso, não é pela excepcionalidade de tratar um transplantado renal, que vocês todos aqui já acompanharam muito, mas há 45 anos, de ver que ainda tem atividade agressiva de uma inflamação sistêmica, que claramente a doença é uma inflamação sistêmica, isso aí eu queria passar esse relato aqui. E já emendar com a minha primeira pergunta, provavelmente vai ser a única pergunta que eu vou fazer.
Essas cooperações entre especialidades são muito boas sempre. Recentemente, eu me aproximei bastante da Sociedade de Endocrinologia, devido ao surgimento de alguns medicamentos inibidores da SGLT2, e, objetivamente, queria fazer uma pergunta para vocês. Quem deve tratar o paciente com hepatite B ou hepatite C que tenha doença renal, estando ou não em diálise? 1 minuto de resposta para cada um de vocês, inclusive a Ana e o Paraná, por favor. Quer falar, Renato? Eu acho que você poderia falar primeiro, Lúcia, porque isso tem a ver com o projeto, né, da eliminação da hepatite C na diálise, né? Em relação à hepatite C, Eduardo, nós não temos dúvida que esse tratamento ele precisa ser o mais democratizado possível, né? E que o nefrologista está claramente capacitado para conduzir um tratamento de hepatite C, a não ser que o paciente seja um paciente cirrótico. Então, por isso é que, quando a Renata colocou o que a gente deve fazer antes de começar a tratar, identificar se aquele paciente é um paciente com uma fibrose avançada ou um paciente cirrótico. Esse, nós achamos que merece um acompanhamento com o hepatologista. Mas, na grande maioria das vezes, esse paciente não tem uma fibrose avançada, né? A doença é lentamente progressiva, tanto no renal crônico como no transplantado, e a gente tem poucos pacientes cirróticos avançados. Então, essa doença, esse tratamento pode e deve estar na mão do nefrologista, na nossa opinião. Eu teria, não sei se a Renata concorda comigo, uma opinião um pouquinho diferente em relação à hepatite B. A hepatite B tem uma série de nuances no seu tratamento. Então, tem uma potencialidade maior de carcinoma hepatocelular, independentemente. É uma doença que não se cura. Então, esse paciente precisa ser monitorado com alguns exames ao longo do tempo. E isso causa, acho que, até uma sobrecarga maior para o nefrologista que está acompanhando. Então, na hepatite B, eu vejo um pouquinho diferente. Mas na hepatite C eu não tenho dúvida sobre isso. Obrigado, Maria Lúcia. Eu sempre concordo com Maria Lúcia. Mas, assim, especificamente, é uma coisa que a gente tem conversado muito aqui no Rio, né? A Natália, se estiver assistindo, vai saber, confirmar, que é o seguinte: eu particularmente defendo muito fortemente que os pacientes sejam os pacientes que a maioria tem fibrose leve, seja tratada na unidade de diálise, porque eu acho importante tratar todos ao mesmo tempo, todos juntos. E aí você negativar a hepatite, porque se você trata um, não trata outro, esse que está virêmico pode ir recontaminando. Então, o ideal seria fazer por módulos. Essa clínica, neste momento, vai tratar todo mundo ao mesmo tempo e todos vão negativar. E isso é mais execuível se for feito pelo nefrologista que está na clínica de diálise. Porque se cada paciente renal crônico acompanhar com um hepatologista diferente ou em serviços diferentes, ou mesmo, por exemplo, eu trabalho basicamente no hospital público, o timing dos exames, da consulta, a gente não domina, então a gente não consegue precisar quando é que o doente vai tratar, é muito mais difícil organizar essa sincronia. Então, eu acho que para essa meta de eliminar, seria muito bom que os pacientes, principalmente que a maioria tem fibrose leve, acho que complica, como a Maria Lúcia falou, são os pacientes que têm cirrose ou fibrose avançada, mas eles são raros. Então, acho que seria interessante, nesse projeto, tratar na diálise. E com relação à hepatite B, eu concordo. A hepatite B é uma doença mais complicada. A hepatite C se cura. Faz 8 semanas de tratamento, no máximo 12, cura em 99%. Acaba a doença. É uma intervenção mais breve. Ana, Paraná, quer fazer um comentário? Eu acho assim, quem deve tratar é quem está mais próximo do paciente. A exceção é, obviamente, os casos mais complicados, cirrose, etc. A única questão é que a gente precisa ter protocolo, né? Porque, embora seja uma doença leve, sobretudo a hepatite B, tem a questão da carcinogênese, enfim. Mas eu concordo tanto com a Maria Lúcia quanto com a Renata, quem tem que tratar é o pessoal que está acompanhando o paciente no serviço de nefrologia. Concordo também, eu acho que é isso mesmo. Protocolo é fundamental, a gente na rede aprende, né, a trabalhar com protocolo, e sempre que você precisa discutir um transplante, alguma coisa, aí entra uma discussão multidisciplinar, mas eu não vejo razão para ser diferente, não. Concordo.
Excelente. Obrigado, Ana. Só para voltar àquela analogia que eu fiz com os inibidores da SGLT2 e a cooperação entre nefrologistas e sociedade de endocrinologia, o que a gente diz é o seguinte: o Brasil tem cerca de 5.500 nefrologistas. E a doença renal crônica é uma doença muito prevalente, tá? Obviamente, não temos gente suficiente, especialista suficiente para tratar todo mundo. E, no caso dos inibidores da SGLT2, existem evidências que os benefícios eles são maiores quando o paciente ainda tem a taxa de filtração acima de 60 ml minuto, que é justamente o paciente que nós não vemos ainda como nefrologista. Então, nesse sentido, o nefrologista, eu vejo muita semelhança a esse projeto que está sendo feito, da eliminação da hepatite C, os hepatologistas são educadores dos nefrologistas, que, como a Renata falou, Maria Lu falou, todo mundo falou, estão muito próximos dos nefrologistas. E cooperação é sempre melhor que competição. Então, o que eu digo sempre é assim: quem vai prescrever inibidor de SGLT2 inicialmente vai ser o endocrinologista, o clínico, o cardio, e aqueles pacientes que evoluírem de uma forma pior, ou seja, como a Maria Lúcia destacou, as populações especiais, no caso do fígado, são os cirróticos, esses devem certamente estar bem acompanhados de perto também por um hepatologista, o que já ajuda bastante. Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem como começar um tratamento, aí agora é a minha chamada representando aqui meus colegas nefrologistas. Então, vamos estudar, vamos aprender e perder o medo de tratar, ou pelo menos iniciar o tratamento, sempre ancorados pelos nossos colegas. E aqui na Rede DOL não tem motivo nenhum para a gente não pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem para os nossos colegas. Bom, das perguntas que vêm aqui do chat, e obviamente vão surgir outras, eu destaquei uma aqui que é o uso off-label. Né? E a gente sabe que essa questão de off-label é muito complicado quando a gente está numa sessão, de alguma forma, patrocinada pela indústria, ou que tem as autoridades regulatórias. Mas a Natália Pestana, que já foi citada aqui mais uma vez, faz uma pergunta, né? Para a Maria Lúcia, obviamente ligada à hepatite B, pelo que eu entendi, que o paciente com a taxa de filtração glomerular abaixo de 30, em uso de PDF, e por resistência à imivudina, ela pergunta se seria válido trocar pelo tenofovir. Eu tenho até que anotar, tenofovir é lafenamida, né? Pela pouca atividade da medicação, mesmo sem liberação em bula. Então, pelo que eu entendi, ela pergunta: é possível isso hoje no Brasil? Eu imagino que ela esteja falando também para os pacientes do SUS, né? Porque o uso off-label, para quem não está no protocolo, numa universidade, é relativamente fácil, é só prescrever e o paciente vai tomar. Como é que é feito isso, Maria Lúcia? Então, Natália, eu acho que essa janela em que a gente não tem dado, não tem estudo para o uso do tenofovir alafenamida, ela é muito pequena, né? Porque vai ser um paciente que tem uma taxa de filtração glomerular muito baixa, mas que ainda não está em diálise. Em diálise existe a possibilidade de usar e não tem restrição, né? O nosso problema é ter acesso ao tenofovir alafenamida, né? É uma droga que está aprovada no Brasil, mas é cara, né? Outro dia a gente até tinha um paciente que claramente precisava, né? Um paciente que tinha resistência prévia à alamivudina e tinha toxicidade ao tenofovir e a gente precisava usar o tenofovir alafenamida. Cheguei até a entrar em contato com o laboratório para ver se conseguia fazer preço proibitivo para uma compra. Então, isso tem que ser incorporado no SUS. Então, eu acho que são situações que, por enquanto, a gente não está lidando muito. Mas essa janela em que você não pode usar, eu acho que é muito pequena e eu respeitaria. Eu acho que são situações onde pode ser que um paciente ainda não esteja em diálise e isso seja o que vai levá-lo para a diálise. Então, não gostaria de ter esse ônus de usar uma droga onde não há uma recomendação em bula para essa população e poder causar mais mal do que bem. Então, eu não usaria por enquanto. Desculpe, está todo mundo aqui. Alguém quer fazer um comentário adicional? Maria Lúcia, agradeço pela tua resposta, Natália. O que você acha, Renato? Concordo? Concordou. Capa alto. Então, não é gentileza, é que a gente genuinamente concorda com as coisas. Eu estou sentindo que a Maria Lúcia tem mais estrela de general nessa história do que os outros. Aí ninguém vai estar usando. Eu vou começar a perguntar para os outros primeiro, depois para a Maria Lúcia.
Quando é para discordar, ela discorda feio. Eu sei. Estou brincando com a Renatinha. Bom, agora já vendo que o papel de moderador sempre abre espaço para você cometer gafes, eu não falei dos infectologistas e o Jorge Fares fez questão aqui de lembrar. E qual o papel dos infectologistas nessa história? A gente está num mundo em que todo mundo virou especialista em Covid e agora, no caso, a hepatite C é uma doença infecciosa. O Jorge fez não só essa pergunta, mas também fez outras perguntas aqui sobre profilaxia em pacientes, já que transplantes renais duram décadas. Como é que seria a profilaxia? Eu acredito que ele estivesse falando em relação à hepatite B. E com relação à outra pergunta que ele fez, sobre a experiência das colegas com tratamento de pacientes com carga viral positiva para hepatite C e crioglobulina e clínica. Se o tratamento muda de alguma forma, se vocês pudessem... Agora vou começar com a Renata, já que tem a questão da hepatite C. Bom, depois em relação... Primeiro, assim, respondendo primeiro a questão da infectologia, eu acho claro que sim, infectologista clínico, gastroenterologista, quando a gente estiver mais perto do doente. Tem muitos doentes para serem tratados, né? Existe um projeto de eliminação da diálise, mas o ideal seria a gente eliminar a hepatite C do Brasil. E quanto mais pacientes tiverem acesso ao tratamento, melhor. Então, claro, acho que todo mundo que está perto do doente, tem experiência para tratar, deve tratar. Não acho que deve ficar restrito a nenhuma especialidade. Em relação à experiência de tratamento de crio e doença renal, tem muito pouca, tá? O que acontece na hepatite C? Existe uma prevalência de pacientes que têm crio positiva, mas só tem o exame laboratorial. Uma porcentagem pequena desse grupo que tem a síndrome crioglobulinêmica, e dentro desses pacientes com síndrome crioglobulinêmica, a lesão renal é uma parte disso também. Então, é uma parte de uma parte de uma parte. Então, na prática, os casos são pouco comuns. Como é que é a conduta normalmente? E sempre compartilhada, né? Esses casos que eu vi, sempre tratei junto com o nefro, com a reumato. Se o paciente tem uma doença renal muito branda, sem síndrome nefrótica, sem perda de função renal, nós podemos fazer o tratamento de hepatite C e ver como é que ele evolui em termos de sedimento, exame de urina. Se o paciente já tem síndrome nefrótica ou alguma perda da função renal, aí é recomendável fazer o tratamento com rituximab. E se é um quadro mais dramático de vasculite sistema nervoso central, vasculite pulmonar, isquemia intestinal, nesses casos, recomendo, além disso, fazer plasmaferese, pulsoterapia. Então, tem uma gradação pela gravidade da doença. Muito obrigado, Renata. Maria Lúcia ou Ana, querem comentar alguma coisa? Não, eu ia comentar outra questão, né, da profilaxia duradoura. Realmente, o paciente tem que receber o tratamento, o transplantado renal, né? Ele, se for portador do vírus da hepatite B, HBsAg positivo, ele tem que receber essa profilaxia enquanto durar a sua imunossupressão. Então, a gente está vendo cada vez mais aí transplantes de 20, 30, você mencionou um transplante de 45 anos, né? E muitas vezes a gente tem que manter as drogas por períodos tão longos quanto isso. Por isso que eu alertei para essa questão do tenofovir, né? Que com 4 anos e meio a gente já vê algum impacto sobre a taxa de filtração glomerular, com 20, 30 anos a gente deverá ver impactos importantes. E, às vezes, é um transplantado que está 20, 30 anos lá com o seu transplante e começa a apresentar alguma disfunção renal, no ambulatório a gente brinca, né? Fala, será que essa culpa é nossa? Ou é de outras questões aí que estão envolvendo aqui, né? E a gente fica sempre nesse dilema. Então, eu acho que a gente ter a oportunidade de utilizar drogas que não sejam tóxicas para o tubo renal, como o entecavir ou tenofovir, a lofenamida é sempre preferível, mas manter enquanto durar a imunossupressão. Maria Lúcia, eu vou só pedir que você complemente essa pergunta. Obviamente, foi uma brilhante resposta do ponto de vista teórico. Agora vem a pergunta prática. No Brasil, considerando custos, a gente sabe que recursos são sempre escassos. É plausível a gente ter, embora a população de transplantados seja uma pequena população, considerando toda a população de diálise ou toda a população de pacientes renais crônicos, com a doença renal crônica, mas não dialítica ou não transplantado, é plausível?
A gente fazer essa profilaxia. É plausível, Eduardo, é plausível, porque a hora que você não tem essa conduta de supressão viral durante o período de imunossupressão, as consequências são aí que a gente demonstrou. Você vai poder ter reativação, a reativação pode levar a complicações graves, insuficiência hepática, às vezes até necessidade de transplante hepático, óbito, e aí isso cobre qualquer custo, né? E se a gente quiser ser mais bonzinho também, esses pacientes às vezes têm alguma disfunção renal e o remédio dura para eles o dobro ou o triplo do que dura no paciente imunocompetente, né? Porque você está usando mais espaçadamente. Então, isso é brincadeira. Eu acho que compensa e deve ser feito sim, sem sombra de dúvida. Obrigado, Maria Lúcia, porque, obviamente, isso traz um outro tema, que é o cuidado com o paciente no pós-transplante. E isso tem algo a ver com o volume de trabalho, o volume de paciente. Porque uma coisa é você estar no consultório, lidando com aquele paciente que você lembra o nome dele, é sempre a mesma pessoa atendendo, e você consegue, de alguma forma, monitorar esse paciente, planejar esquema de vacinação, esquema de profilaxia, mas não, você citou o maior hospital de rim do mundo, de transplante renal do mundo, que é o Hospital do Rim, né? É necessário uma organização muito grande de um ambulatório pós-transplante, e aí, ressaltando o que já foi dito anteriormente, com a participação dos pacientes e com a participação dos infectologistas, hepatologistas e todas as áreas ligadas à complexidade de um paciente transplantado. Então, eu queria só ressaltar, aproveitando que muitos nefrologistas que estão assistindo aqui são transplantadores, para lembrar isso. Então, não esquecer da profilaxia. Eduardo, por favor, Renata. Queria fazer só um comentário, porque você falou da sua paciente transplantada renal, né? A minha tese de doutorado, quando eu fiz lá em São Paulo, na verdade, foi com transplantado renal. E mais ou menos no início da década de 2000. Então, e eu sofri muito, 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 porque se era difícil fazer interferona diálise, no transplantado ele era contraindicado. E nós não podíamos fazer nada efetivo pelo paciente. Fazíamos ribavirina, mas, assim, benefício muito discutível, né? Para não dizer quase nenhum. Então, a gente sofreu muito. E depois, quando surgiu o tratamento com DAA, porque qual era o problema do interferon? Podia induzir rejeição do órgão transplantado. Então, a gente não podia fazer interferon. Então, você imagina avaliar um paciente com hepatite C com algum grau de fibrose ou com fibrose avançada e não poder tratar. Era muito sofrido. E agora, com a chegada dos DAs, foi uma revolução para esses doentes, porque agora não existe mais nenhum problema de tratar hepatite C no transplantado. E eu advogo fortemente que todos os transplantados sejam tratados. Eu dei aula em relação ao renal crônico, mas eu defendo fortemente que todos os transplantados renais sejam tratados. Não só para evitar a progressão da doença hepática, mas para melhorar a sobrevida do enxerto renal. Tem estudos que mostram que se o paciente for diabético, você pode melhorar o controle glicêmico. Então, assim, existem vários benefícios. Eu acho que o mesmo olhar que a gente está tendo no sentido de erradicar a hepatite da diálise, eu acho que a gente, se possível, tiver um transplantado com hepatite C por perto, trata hepatite C. Vai ser benéfico para o doente. Natinha, aproveitando então a tua resposta e voltando àquela questão da plausibilidade, né? Como é o acesso dos medicamentos dos pacientes que necessitam ao GP, o esquema GP atualmente no Brasil? Então, hoje em dia, a gente não está tendo dificuldade de acesso ao GP, porque é um esquema que esse projeto que a Maria Lúcia apresentou, esse projeto foi abraçado pelo Ministério da Saúde também, né? Existe vamos dizer, isso é uma força-tarefa coletiva para que esses pacientes recebam o tratamento. O que está tendo de mudança e que eu imagino que vai facilitar é que está tendo uma mudança do componente especializado para o estratégico. Aqui no Rio, a gente ainda está começando essa transição, não sei como é que está, não sei se Maria Lúcia, Paraná já passaram por essa transição, como é que está lá? Mas eu imagino que a parte burocrática vai ficar mais simples, porque a gente não vai ter mais que fazer aquela ME. Então, eu acho que não vai ter, acho que não é esse o problema. Porque hoje em dia o problema não é a falta do remédio. Não sei, queria ouvir os meus outros amigos hepatologistas, principalmente aqueles, né, que estão aí na linha de frente, enfim. Então, o problema é paciente, né? O problema é diagnosticar. Perdão. Só reforçar o que eu tinha entendido do comentário da Renata. Então, é muito bom viver num país onde o medicamento está disponível, né? E aí o desafio se torna a identificação do paciente, rastreamento. E as estratégias de rastreamento, existem outras áreas, e como muitos sabem que eu estou na área de doação de órgãos, né? A gente sabe que tem paciente hemocefálico, existem órgãos disponíveis.
Mas esse tratamento ele não está disponível para quem precisa, porque a identificação do paciente potencial doador ela é falha. Então, acho que é mais um mérito desse projeto de eliminação da hepatite C. Vamos atrás dos pacientes, nisso os nefrologistas, e é muito bom ver colegas tão renomados, e meu orientador de doutorado, Álvaro Pacheco Silva Filho, lá de São Paulo, envolvido diretamente, não é surpresa nenhuma, ele está sempre nos projetos que requerem um grande desafio, e é muito bom ver que ele está envolvido nisso. Agora eu queria passar para um outro assunto aqui. A Ângela fez Eduardo, antes de você passar, eu queria fazer um comentário. Por favor, Ana. É muito importante esse ponto que está sendo chamado a atenção. Eu queria fazer 2 comentários, na verdade. O primeiro é que a rede tem essa proposta, que já começou, de transplante renal. É muito importante que a gente tenha isso em mente, que é importante identificar esses pacientes e tratá-los. Quando vocês falavam de quem trata o paciente, bem isso, depende. Ele chega para a gente, identifica-se em ambulatório, nós temos um ambulatório enorme na rede, vários hospitais com ambulatório, nós temos lá no Quinta, vocês conhecem, é um movimento absurdo, a gente já bate 7.000 atendimentos mês para o espaço que tem, e o tempo é bom. E o que acontece? Esse paciente chega para a gente, muitas vezes a gente vai pedir auxílio para o colega nefrologista mesmo, entendeu? Uhum. Até para discutir transplante, síndrome nefrótica, crioglobulinemia, e não é incomum esse doente ser internado, e a gente tem que fazer uma discussão multidisciplinar que beira o reumatologista, o hepatologista, o nefrologista, que vai fazer por esse doente. Então, ela é multidisciplinar mesmo, entendeu? E com relação a outra coisa de medicamento que vocês estavam falando, por exemplo, no nosso ambulatório, desde que você faça a notificação, nós nunca tivemos problema com GP, com nenhum tratamento, seja para hepatite C, seja para hepatite B. Eu não me lembro de ter tido uma recusa de tratamento, pode ter uma coisa ou não, da LME, agora na transição, não vejo nenhum problema, desde que você identifique o doente correto. Maravilha, Ana. Eu acho que a gente está claramente dando os primeiros passos de um belíssimo projeto nacional e que a gente vai olhar para trás e ver que o papel que a rede está exercendo ele é complementar a muitos dos trabalhos que já foram apresentados aqui, que tradicionalmente, historicamente, são ligados às universidades. Então, é só parabenizar todos os envolvidos e você não precisa nem dizer, né? Você que está liderando aí a hepatologia durante tanto tempo, acho que deve estar muito orgulhosa do momento atual. E eu queria só, então, nesse papel de moderador, não sei quanto tempo mais a gente tem, mas tem 2 perguntas aqui ligadas ao tempo que todo mundo aturar, né? Quando a gente começar ver que está todo mundo saindo da sala, aí que está na hora de acabar. Mas tem 2 perguntas aqui que eu diria mais ligadas a protocolos, né? ou diretrizes. Talvez um que acho que foi a Ângela, que pediu para que fosse, eu imagino que seja a Maria Lúcia, falasse sobre a otimização da imunização para hepatite B no paciente em terapia renal substitutiva. Certamente a Ângela está se referindo a menor resposta imunológica e geração de anticorpos nesse paciente. Você quer comentar um pouquinho sobre o protocolo, Maria Lúcia, por favor? Sim. Depois eu tenho uma sobre hepatite C. Sim, eu até deveria ter mencionado isso, né, essa questão da interação de vírus B com doença renal. O paciente em hemodiálise tem uma resposta inferior à vacina, né? Com as doses habituais, essa resposta chega a 40%, mais ou menos, com o esquema que se faz habitualmente. Então, a recomendação para paciente dialítico é uma vacinação com dose dobrada e esquema acelerado. Então, em vez de 20 microgramas a 40, e aos 0, 1, 2 e 6 meses. Então, um esquema dobrado e acelerado. Com isso, você aumenta essa resposta. E outra coisa que se preconiza nesse protocolo é fazer anualmente uma determinação de anti-HBS. Se esse anti-HBS estiver abaixo de 100, fazer dose de reforço. É uma coisa que a gente não recomenda habitualmente para o paciente imunocompetente não dialítico, né? Então, esquema acelerado e doses de reforço. Muito obrigado, Maria Lúcia. Só fazendo uma pausa aqui, um comentário em cima da tua resposta.
a gente está vendo o jornal, especialistas, os infectologistas, todos sendo bombardeados sobre questões sobre a imunização, sobre anti-Covid, né? E é mais ou menos isso. Enquanto a gente não tem os estudos, enquanto a gente não tem o uso durante um tempo mais prolongado em populações diferentes, a gente não vai ter as respostas. E acho que a otimização, individualização, ou pelo menos diretrizes, de acordo com os subgrupos, nós teremos muitas respostas para a Covid, como estamos tendo agora para a hepatite. Mas mudando agora para uma doença que ainda não tem vacinação, né, que é a hepatite C, Renato, tem uma pergunta aqui da Edla Vale sobre como é que é o uso da ribavirina no cenário da doença renal crônica e hepatite C e cirrose. Se teria uma dose inicial, ela já está sugerindo, né, 250 miligramas, como é que o acompanhamento semanal. Você quer fazer comentários não só sobre esse protocolo em particular, mas sobre a dificuldade de lidar com o paciente com cirrose e uso de medicações quando a gente está falando de hepatite C? Atualmente, eu não uso mais ribavirina na primeira linha de tratamento dos pacientes com doença renal. Eu faço os tratamentos com esse esquema, o GP, a taxa de resposta é muito elevada, mesmo nos cirróticos, então, para tratamento de primeira linha, eu não uso ribavirina. Excepcionalmente, talvez fizesse num paciente não respondedor a tratamento, genótipo 3, cirrótico, talvez nesse caso fizesse, mas é um caso muito excepcional, porque hoje em dia os não respondedores são raríssimos de acontecer. Quando nós usávamos ribavirina, usamos muita ribavirina nesses pacientes, muita. O protocolo era começar com 1 comprimido por dia, avaliar a hemoglobina a cada duas semanas, aumentar lenta e progressivamente. A gente chegava, em geral, ficava entre 250 e 500 miligramas por dia. Mas isso, para mim, é a história do passado, do tempo do interferão em que a ribavirina era mais necessária. Hoje em dia, com os novos esquemas altamente potentes, eu não uso mais ribavirina na primeira linha de tratamento. Trato só com GP, mesmo o cirrótico chai de ar. Então, podemos dizer, sem nenhum trocadilho de mau gosto, que o GP é um esquema vencedor, né? Grand Prix. Vamos passar a... Tem uma pergunta aqui da Fernanda Coelho sobre, além de parabenizar pelas discussões, ela pergunta sobre um esquema de uma situação específica, eu creio que é para Maria Lúcia, e que um doador de transplante renal, ele é HBsAg negativo e é anti-HBC positivo, né? Então, como já foi destacado por você, a negatividade anti-HBS, não, desculpe, a negatividade do antígeno não isenta esse paciente de, no futuro, ter uma reativação da doença. E como é que seria, então, essa profilaxia? Eu não sei se a pergunta da Fernanda é para detalhes específicos ou se você pode traçar alguns comentários adicionais. Você já falou um pouco sobre isso anteriormente. Eu acho que se for um paciente anti-HBC isolado, um doador vivo, onde há tempo de fazer alguma avaliação a mais, eu até faria uma carga viral, um HBV-DNA nesse doador antes do transplante. Se for um doador falecido imune de hepatite B, anti-HBC, anti-HBS, não contraindicaria o transplante por conta disso, mas acompanharia esse receptor no pós-transplante. Se houvesse alguma evidência de alteração de enzima, alguma evidência de infecção, trataria. Mas não acho que seja o caso de fazer HBV-DNA em todo doador que é anti-HBC positivo. Isso eu acho que não é custo efetivo nem factível, né, numa doação de doador falecido. Bom, eu poderia traçar um comentário adicional nessa área de transplante, né, que todos sabem que tem muito interesse. Uma das vantagens do paciente transplantado renal, ainda mais em serviços que têm um grande volume de transplante, é que o monitoramento desses pacientes ele é muito rígido. Realmente, o paciente é acompanhado ali o tempo todo, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, e se torna relativamente fácil de identificar disfunção em qualquer órgão, né? Estou exagerando um pouco, mas o paciente é muito acompanhado justamente pelo infectologista, pelo nefrologista, pela enfermagem, por diversas áreas. E eu não sei se alguém quer fazer algum comentário adicional aqui. Eu estou me esgotando as perguntas que eu estou vendo no chat, mas acho que valeria a pena, Ana, deixar já preparando o nosso encerramento, você e o Paraná conduzir a partir daqui,
E se tiver alguma pergunta mais específica, eu tenho só a parabenizar pelas apresentações, Maria Lúcia, Renata, né, e agradecer pela honra de ter sido moderador essa noite. Bola com vocês. Obrigada, João. Paraná. Não, agradecer a todos, foi uma excelente mesa. Olha, mais de 100 colegas, muitos nefrologistas, alguns eu conheço, e uma moderação excelente, viu, Eduardo? Muito boa, dinâmica e Obrigado, Paraná. de forma bem interessante e inteligente a um tema tão amplo como esse. Obrigado, a gente já esperava isso, tanto da Renata quanto da Maria Lúcia, são as nossas referências no Brasil para esse tema. Obrigado a todos e, como eu disse, isso é só o começo de uma grande parceria hepato-nefro. A hepatologia é a especialidade mais ampla da medicina interna. Sempre disse isso. É a que conversa com todas as especialidades. Hoje meu fone deu defeito aqui. Você falou da nefrologia? Olha, hoje eu estava discutindo o caso com um colega, uma síndrome hepatopulmonar, indicação de transplante, depois o hidrotórax, uma ascite torácica, né, entre aspas. Enfim, a gente está o tempo todo conversando com o endocrinologista, com o infectologista, com o nefrologista. É o nosso dia a dia. É a clínica médica, a essência da clínica médica. Obrigado a todos. Ana? Gente, muito obrigada. Eu não sei se Eduardo, Maria Lúcia e Renata sabem, nós estamos tentando fazer protocolos para a rede. Precisamos de ajuda, nós já falamos sobre isso. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Nós estamos pensando em janeiro que a sessão, né, Paraná, a gente está pensando, a gente começa a pensar assim, vem coisa aí. Então, quem sabe, a sessão de janeiro vai ser já o início de apresentação de alguns protocolos que já estão feitos. Eu recebi um de sarcopenia, que eu estou assim, completamente apaixonada, foi lá da equipe do Paraná, maravilhoso. Nós temos proposta de protocolo de imunização, protocolo de encefalopatia hepática, que houve um desenho. Quem sabe vocês poderiam nos ajudar, Maria Lúcia, Eduardo e Renata, a fazer algum protocolo no paciente renal com hepatite B e C. Sério, isso não eu não estou brincando, eu estou convidando, acho que posso falar em nome do Paraná e meu, porque nós temos uma imensidão de protocolo para desenhar, e a ideia é que a gente começasse a apresentar nas nossas sessões. Eu não sei se vocês sabem o modelo, estou falando aqui para todos. Nós fazemos na primeira terça-feira do mês uma sessão temática, e na terceira, quinta, discussão de casos clínicos. Em novembro, nós vamos fazer um ano dessa atividade. Cai feriado e a gente tem que adiar. Então, o 7 de setembro foi a primeira terça-feira do mês, por isso houve essa mudança de data. Mas a gente pretende apresentar, pelo menos em janeiro, uns 3 protocolos, e a gente vai ver quem consegue trazer alguma proposta, aproveitando a expertise de vocês e aproveitando que a rede está com uma proposta imensa para transplante hepático, já tem, transplante de medula óssea, voltando o transplante renal com uma força absoluta e muito, muito forte, e, quem sabe, no futuro, o transplante multivisceral. Então, acho que a gente tem que ter essas coisas. E quando vocês falavam quem trata, quem conversa, eu traço um paralelo nisso no paciente portador de B e C, oncológico, que começa a quimioterapia. Não tem como não discutir com o oncologista. A gente faz isso todo dia. Eu tenho um serviço de 10 andares e o 9º andar é dedicado a oncologia e transplante de medula óssea. A gente não consegue viver sem os oncologistas e hematologistas no andar. E eles dizem que não conseguem viver sem a gente. Então, eu acho legal. Eu acho que a gente não consegue mais viver sem os nefrologistas, sabe? Então, é por aí que se começa. Então, eu queria convidar vocês 3, se vocês querem nos ajudar a fazer um protocolo nesse aspecto, da forma como vocês acharem, e a gente volta trazendo uma proposta em janeiro. O que acha, Paraná? Eu não faço nada sem a opinião do meu irmãozinho também. Aqui é Maria Lúcia, Renata e Ana Pitela e Paraná. Eu acho ótimo. Acho excelente e estamos à torço para que disposição. ocorra. Eu vou fazer um comentário Fechado. só em nome dos nefrologistas, fazer uma citação muito famosa, mas infelizmente eu não sei de quem é.
que é aquela: quem anda sozinho chega mais rápido e quem anda acompanhado chega bem melhor, né? Vai mais longe. Chega mais longe, exatamente, tem razão. Então, eu agradeço pelo convite e já posso antecipadamente, tenho certeza que a Elizabeth, que está aqui presente, aceita, como eu falei anteriormente, e tudo que for relacionado à doença hepática, tendo no grupo uma pessoa no naipe da Natália Pestana, eu tenho certeza que a Natália vai aceitar e, obviamente, o meu papel vai ser simplesmente agregar essas pessoas de forma semelhante ao que eu tive a honra hoje de moderar essa mesa. A fase de vida que eu me encontro é onde eu me situo melhor, tentando agregar pessoas de grande qualidade que eu tenho a honra de trabalhar, algumas há muitos anos, ou seja, já cheguei bem longe. E espero continuar e seguir bem longe, acompanhado por vocês. Muito obrigado mesmo pela honra. Para mim também será um prazer. Então, por favor, vocês se reúnam, Maria Lúcia, tá? Eu quero convidar para o dia 30, quinta-feira, nós teremos 2 casos que serão da Maria Chiara, Quindano do Barrador, é um hidrotórax cirrótico, e da Elizabeth Balbi, que vai falar sobre hipertensão portal no pós-transplante hepático. Não sei se eles conseguiram entrar, mas o Lúcio está transplantando um paciente, eu acho que agora, nesse momento, um doente meu, então eu acho que a equipe não conseguiu entrar hoje, pode ser que esteja alguém aí. Então, convidados para o dia 30, mãos à obra, janeiro a gente vai cobrar isso amigavelmente para vocês trazerem alguma proposta, tá bom? Beleza? Gente, foi excelente. Ana, obrigada. Poxa, felicidade enorme, muito obrigado. Paraná, obrigada pela ajuda sempre, tá? E nos veremos dia 30. Muito obrigada à equipe de apoio, Duda, Júnior, a todos os colegas que ficaram até agora nos assistindo. Dia 30 nos encontraremos. Natália, obrigada. Estou vendo você que já aceitou também. Chama a Beth também. Beth é parceirona de publicação, tá? Um beijo a todos. Muito obrigada, boa noite. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.